Por que o débito não é débito e o crédito não é crédito? Se você tem essa dúvida, se você não sabe a resposta, quer entender melhor qual é a lógica, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Meu nome é Guilherme, aqui eu falo sobre contabilidade, sobre gestão, sobre liderança. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, é uma imensa alegria ter você aqui. Bem, nós vamos falar hoje então de uma das dúvidas que talvez seja uma das mais comuns, principalmente para quem está começando, está ingressando no mundo da contabilidade, que é: por que o débito não é débito e o crédito não é crédito? Eu gostaria de dizer primeiramente que quando eu ingressei na faculdade, quando eu comecei os meus estudos em contabilidade, essa é uma das dúvidas que demorou muito tempo para eu conseguir entender. Por quê? Porque nós temos a ideia, nós somos acostumados a uma contabilidade bancária, ou seja, o débito na minha conta é uma saída, o crédito na minha conta é uma entrada. E nós começamos a estudar contabilidade e parece que tudo se inverte, parece que tudo fica ao contrário. Parece que o débito agora é uma entrada, o crédito agora é uma saída, e a gente vai ficando meio perdido de onde saiu esse débito, esse crédito, que parece que agora nada faz sentido. Então calma, você não é o único, e tem uma explicação lógica para isso que eu vou te contar ao longo desse vídeo. Gostaria de pedir para você deixar um like, que você possa se inscrever aqui no nosso canal, porque isso aí vai nos dar ainda mais motivação para continuar produzindo conteúdo para você. Bem, para que nós entendamos essa questão do débito e crédito, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Durante muito tempo, o termo crédito era chamado de haver. Quando nós estamos falando haver, nós temos que remeter a uma ideia de dívida. Calma que isso vai ficar claro ao longo aí da minha explicação. E o débito também, durante muito tempo, era chamado de deve. Para ficar mais claro o que eu estou tentando te explicar, dá uma olhada aqui no meu computador, na tela, porque eu criei razonetes para ficar mais fácil essa explicação. Então vamos imaginar um exemplo onde eu tenho uma empresa, ela se chama Preço Bom, e ela vendeu uma mercadoria no valor de R$10.000 para esse cliente compre 45, e essa venda foi a prazo. Então como que ficariam ali os registros, né? Então, do ponto de vista do cliente que comprou a prazo, como que ele vai fazer essa operação? Ele vai registrar então o valor de R$10.000, vai colocar ali fornecedor, o nome dele, e vai registrar isso como um crédito. Mas veja que no meu razonete eu troquei o crédito por haver. Então, olha o que nós estamos registrando. Veja se faz mais sentido para você. Nós estamos dizendo o seguinte para os usuários dessa informação: que eu, empresa, tenho uma dívida com o meu fornecedor. Logo, o meu fornecedor tem um valor em haver comigo. Ou seja, eu tenho a obrigação de pagar esse fornecedor. Então, quando a gente troca pelo termo haver, parece que isso vai clareando um pouco a nossa mente. Pelo menos quando eu comecei a entender melhor essa lógica e fui trocando esses termos, para mim foi fazendo muito mais sentido, me ajudou bastante a aprender melhor essa ideia do débito e crédito. Então, entenda esse crédito como vindo de haver e entendendo que esse haver é uma obrigação, é uma dívida. Então, estou dizendo para os usuários que eu tenho uma dívida com o meu fornecedor. Mas, se nós fôssemos então também aplicar essa contabilidade bancária, como o crédito algo positivo, o débito algo negativo, veja que nessa mesma situação nós também conseguiríamos aplicar. O que vai mudar aqui é a nossa ótica, é a maneira como nós enxergamos. Veja, se nesse registro eu, como fornecedor, fosse avaliar esse razonete, eu posso interpretar da seguinte forma: eu tenho um crédito a receber do meu fornecedor, ou melhor, do meu cliente. Ou seja, eu tenho um valor, eu tenho uma entrada, eu tenho um direito. Então, se eu olhar esse C de crédito ali, do ponto de vista do fornecedor, de fato vai ser um valor positivo para ele, que ele vai receber, ok? Agora, eu fiz um razonete ali também do fornecedor, onde ele vai registrar a mesma operação, a mesma transação, que é essa venda. Ele vai colocar ali no débito, vai colocar ali o nome do seu cliente, e o valor ali de R$10.000. E o débito, como eu mencionei para vocês, ele era chamado de deve. Então é como se eu estivesse dizendo aos usuários da informação: o meu cliente me deve R$10.000. Se ele me deve, ele tem a obrigação de pagar e eu tenho o direito de receber. Por isso que passa muitas vezes essa ideia de um débito como algo positivo, porque justamente é um valor de entrada, um recebimento que eu vou ter, um direito que eu tenho de receber. Esse cliente me deve. Se ele me deve,
ele tem que me pagar. E aplicando a mesma lógica da contabilidade bancária, que a gente estava conversando anteriormente, olha do ponto de vista do cliente agora. Se ele olhar essa transação, ele vai dizer assim: bom, eu estou devendo para o meu fornecedor. Logo, esse débito vai ser algo negativo para mim. Então, veja que quando nós olhamos essas transações, é a mesma transação, é o mesmo valor. O que está mudando aqui é a perspectiva, é a maneira como eu analiso, é a maneira como eu olho, como eu analiso a situação. Mas o valor é o mesmo, a transação é a mesma, o débito e o crédito. Então, do ponto de vista do cliente e do ponto de vista de fornecedor, eu posso interpretar o débito e crédito dessas duas maneiras, de modo que facilite a minha análise. Com o passar do tempo, esse deve, então, tornou-se aquilo que nós chamamos de débito, e esse haver tornou-se, então, aquilo que nós chamamos de crédito. Mas confesso que quando eu comecei a estudar dessa forma, me ajudou bastante a compreender melhor essas operações, e é isso que eu espero também com você. Espero que essa explicação alternativa de débito e crédito também facilite o teu aprendizado, o teu caminhar aí na contabilidade. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, porque em breve aqui nós teremos um novo conteúdo falando sobre contabilidade, sobre gestão, sobre liderança, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, e gostaria muito de contar com a tua companhia aqui nessa trajetória. Bom, muito obrigado, um grande abraço.